Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Povo de Sucupira! Olá, ouvintes. Hoje a gente vai dar um tempo na política, tá? Até mesmo que o pessoal tá meio calmo, né? De ontem para hoje eles não fizeram tanta bagunça, tá? Mas para tratar de um assunto muito importante, interessante para você se informar, tá bom? O Balaio de Gatos também, informação, também o que é aquela história, o que é verdade, o que não é, tá? O que é preconceito, o que não é, o que é desinformação, o que não é. Então hoje eu tô trazendo para vocês uma análise rápida da decisão do STF do último dia 25 agora, que liberou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantidade máxima de 40 gramas ou de 6 plantas fêmeas como parâmetro para diferenciar usuários de traficantes em caso de flagrante. Uma coisa é certa, onde existe desinformação, gera uma guerra de narrativas e piora ainda mais a situação, tá? Que aí entram os fakes. Nós vamos tentar esclarecer para você, aqui no Balaio de Gatos, isso, deixando claro que não me importa quem é a favor ou contra o uso de cannabis para recreação, tá? Porque para medicinal é outra história. Não é disso que eu quero tratar. Quem é contra ou quem é a favor, não é o caso aqui, tá? Eu quero só mostrar para vocês o que existe sobre isso, sem filtro, sem desinformação, tá? Sem preconceito, para que você possa pelo menos tentar, para poder saber o que existe, o que é verdade e o que não é. Vamos lá. O STF decidiu que portar maconha para uso pessoal não será crime. No entanto, a pessoa ainda terá que responder por ato ilícito na esfera administrativa, devendo assistir a aulas sobre drogas, prestar serviços comunitários ou outras medidas socioeducativas, tá bom? Ou seja, pode não ser crime você ser pego com 40 gramas de maconha, até 40 gramas de maconha, mas com certeza você vai responder por um ato ilícito, tá? Ilegal. Olha como é que é a coisa, tá? Mas qual a diferença entre descriminalizar, legalizar e despenalizar? É isso que está causando muita confusão. Quando uma prática é tratada como crime e punida na esfera penal, a descriminalização retira essa punição penal, passando a ser punida apenas na esfera administrativa, como eu falei. Mas a ação continua sendo um ato ilícito, ou seja, contrário à lei, tá? Agora, vamos ver, e a legalização é o quê? Bom, legalizar significa aprovar leis que permitem e regulamentam uma conduta. O Supremo não pode legalizar a maconha, nem que ele queira, porque será ilegal, tá entendendo? Essa competência são dos legisladores, tá? Quem são os legisladores? O Congresso Nacional. Então o Supremo não pode legalizar a maconha. Ok. E as implicações para a polícia? Isso não quer dizer que está liberado geral, não. E que a polícia vai ter que andar com aquela balancinha, também não. O trabalho da polícia continua o mesmo. Pegou com maconha, leva para a Polícia Civil, lá eles pesam, abre a sanção administrativa e o sujeito não vai para o presídio, se ele estiver de posse de uma quantidade que o Supremo colocou lá como, que no caso não seria crime, ou seja, punido na esfera penal, tá bom? Bom, essa medida também tem outra função, que é um primeiro passo, tá? Para reduzir, né, o número do fornecimento de novos soldados para o tráfico. Muitas pessoas, jovens e tal, são pegos até com uma quantidade bem menor que essa, 40 gramas, e acabam presos, vão para o presídio e lá são obrigados, até por questão de sobrevivência e convivência, a escolher que grupo ou que facção ele vai fazer parte, né? E o que eles querem com isso? Que essas pessoas não sejam presas por isso. Porém, tem um outro problema, tá? E isso aqui a gente tem que explicar para vocês. A polícia também vai querer saber de quem você comprou a droga, porque a venda da maconha no Brasil não é permitida. Para recreação, não. E onde isso é permitido? Existe em algum lugar do mundo a permissão para isso? Tem
Tem vários países, mas eu vou separar aqui o exemplo do Canadá. Eu até já falei dele um pouco aqui no Balaio de Gatos, tá? Vou relembrar você. O Canadá é um país da América do Norte, passou por uma situação semelhante à nossa, né? Eu recomendo você procurar no YouTube documentários sérios sobre a legalização da cannabis, né? Tanto medicinal, que é a cannabis CBD, que é o canabidiol, que é o princípio do canabidiol, quanto recreativa, que é o THC, que aqui a turma diz que dá aquela lombra, né? Vamos lá. O Canadá se tornou o primeiro país desenvolvido a legalizar o uso recreativo da maconha em outubro de 2018. Além disso, o país já permitia o uso medicinal da maconha desde 2001. O Brasil foi há pouco tempo atrás. E foi uma confusão para isso, tá? A legalização para uso recreativo entrou em vigor em 17 de outubro de 2018. Desde então, o Canadá também aprovou uma lei que permite que cidadãos com antecedentes criminais por porte de maconha sejam perdoados rapidamente e sem custo. Ou seja, né, o que tinha a ficha suja o porte de maconha. Recentemente, o governo canadense anunciou uma revisão da legalização do uso recreativo da cannabis, que é o THC, para avaliar seu impacto na juventude, nas minorias indígenas e em outras populações, bem como seu efeito na economia e no mercado ilegal de maconha. Olha o que é que eles apuraram, tá? Com relação ao impacto financeiro e de saúde, a legalização gerou 8,2 bilhões de dólares em impostos e criou isso no ano passado. E criou cerca de 10 mil empregos, né? O consumo, obviamente, aumentou, especialmente no caso entre adultos de 45 e 65 anos de idade. E a legalização também reduziu as overdoses fatais por opioides, que são aquelas drogas mais pesadas, tá? O CBD é usado para tratar várias condições como ansiedade, fibromialgia e epilepsia. O cara não fuma não, tá? Eles são gotinhas, é um óleozinho que o sujeito compra e vai tomando isso de acordo com prescrição médica, tá? Aí você diz, e como é que funciona isso? Já que no Brasil não pode vender maconha, no Canadá pode, como é que isso tudo funciona? Funciona assim, ó. Não existe marca, né? Tudo tem a mesma origem. O governo autoriza o projeto, depois autoriza plantar, fiscaliza, compra, embala e distribui. É proibido dirigir sob efeito de maconha lá no Canadá. As multas são de 750 dólares canadenses, que é uma bela grana, e podem levar à prisão em caso de reincidência ou acidentes com vítima, né? Vender maconha fora das regras que o governo determina pode resultar em até 14 anos de prisão. Tem regras. E lá isso tem funcionado. É isso que eu queria passar para vocês, para que vocês pudessem entender como a coisa funciona. O assunto é complexo sim. Enfim, se você concorda ou não, o que nós queremos é que você fique informado e você decida. Eu sou a favor, eu sou contra, porém você vai dizer, sou a favor por isso e sou contra por aquilo, com base de conhecimento e não com achismo, desinformação, preconceito, enfim, fake news, um monte de coisa na cabeça. É isso aí, pessoal. Esse é o Balaio de Gatos de hoje, um pouco diferente, tá? Amanhã a gente volta. Eu sou Luiz Sucupira. Tchau, pessoal. Pra frente, Sucupira!